Opa, aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre o lore do lobisomem, do werewolf, tá? E vamos fazer aqui uma comparação do W5 versus o W20. O que é W5? O que é W20, Fernas? Bom, a gente não tem a V5 e a V20, né? A Vampiro 5 e a Vampiro 20. Então a gente tem o Werewolf 5 e o Werewolf 20, né? Então é a forma como eles falam. Do mesmo jeito que tinha a V20 e a V5, tem a W20 e a W5, tá certo? Essa é a lógica. Eu vou... Só para lembrar todo mundo, isso aqui é um canal de RPG de mesa, um entretenimento, uma diversão, então é um jogo de contar histórias, onde pessoas ali são... um conta uma história e os outros são protagonistas dessa história, controla os personagens que são protagonistas dessa história. É uma diversão, um jogo de conversa, de bate-papo e rolagem de dados, tá certo? Com regras. Vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, esse vídeo aqui, ele é para concluir a ideia do lobisomem, né? Aquilo que eu falei, eu vou tratar o lobisomem de uma forma muito mais rápida do que eu tratei vampiro, né? A ideia é tratar o lobisomem um pouquinho mais denso do que eu tratei caçadores, mas sim tentando passar por todos os temas, né? Que você de fato vê lobisomem, para que você possa jogar uma crônica de lobisomem, ou então que você possa incluir lobisomens na sua crônica de vampiro e de caçadores, tá certo? Lembrando que os outros seres são todos antagonistas no Mundo das Trevas 5, né? Quinta edição. Então, Wraith, Múmia, é tudo antagonista, mago, não vai existir, né, livros disso daí, tá? Eles já estão indo para V6, então esses caras todos são antagonistas. De fato, para jogar é só vampiro, caçador e lobisomem. E anunciando também que eu fiz um vídeo, né, aí uns dias atrás, fazendo uma ficha de lobisomem, né, da W5, mostrando como é que é toda a mecânica, expliquei a mecânica de fúria, expliquei como é que monta a ficha e tal. Então vamos entrar no lore agora, pra gente deixar claro o que mudou do lore aí da W20 para W5. Então vamos lá. A gente tem aqui no lore base, né, a primeiro slide aqui, eu vou ter uma apresentação, e aí a gente tem vários slides aqui. O primeiro é a ideia da W20 e tal. O que era o lobisomem, né? O que era o werewolf lá na W20? Ele era um animal místico, né? Era um ser que nascia como lobisomem, né? E tinha toda uma ideia de que ele nascia lobisomem, ele existiu lá desde o começo dos tempos, né? Ele é uma criação de Gaia, né? Ele é abençoado por Gaia, ele nasce isso e ele vai reproduzir com outros seres, né? Normalmente com humanos ou com lobos, para criar outros lobisomens, né? Então você vai nascer lobisomem e você sempre será um, né? Não existe aquela coisa da licantropia que você infecta um outro, né? Que nem tem nos mitos de lobisomem, e você se transforma num lobisomem porque você foi infectado, né? Você simplesmente nasce lobisomem, tá? Na W5 é diferente, é radicalmente diferente. Eles mudaram a essência do lore da W20 para W5, tá? O lobisomem ele não nasce lobisomem, ele nasce um humano, ele nasce um lobo, e aí acontece um evento traumático na vida deles, e nesse momento que acontece esse evento traumático, Gaia estrala os dedos, né? E aí no momento que estrala os dedos, ele se transforma num lobisomem. Então, do nada, né, um ser humano normal, como qualquer um de nós, vira um lobisomem, tá? Ou então um lobo pode virar um lobisomem, tá? Na W20 era muito comum lobos serem lobisomens também. Na W5 é extremamente incomum, é basicamente só humano. Tem alguns lobos que são, mas a essência mesmo são humanos, tá? Em questão do apocalipse, né? O apocalipse na W20 estava próximo, né? Do mesmo jeito que a Gerena lá nos vampiros estava próximo de acontecer, a gente tem um apocalipse à vista, né? Próximo para acontecer. E do mesmo jeito que na V5 a Gerena já está rolando, na W5 o apocalipse nem está rolando, ele já aconteceu. Gaia está morrendo, tudo já foi fracasso, já foi tudo pela privada, tá? Então a ideia é que os lobisomens falharam, a guerra já acabou, tá nos últimos momentos e tá tudo sendo destruído e não há mais nada para se fazer a não ser morrer lutando,
tá? Então, de fato, é uma história bastante triste, muito mais, um ponto de vista muito mais depressivo, porque no sentido de que não adianta mais fazer mais nada, né? A batalha acabou, tá? Você chegou depois dos créditos do filme, parece aquela cena pós-créditos que você vai jogar, né? Você não tá jogando mais para impedir o apocalipse já aconteceu, tá certo? Então esse é o grande drama da W5, inclusive daí a mecânica do Harano, né? Aquela mecânica da depressão do lobisomem, dele desistir, né? De tentar fazer qualquer coisa, tá? A Umbra, né, na W20, era um lugar acessível, era um lugar onde os lobisomens se encontravam, né? Até porque o lobisomem ele é um ser espiritual, ele era um ser que ele não vivia só no mundo material, andando ali de mato, floresta, cidade, estrada, né? Ele conseguia viajar num mundo em múltiplos planos de existência, e a Umbra era um deles, né? Hoje a Umbra é um lugar hostil, é um lugar que, devido ao apocalipse, a Umbra rejeita o lobisomem, né? Os espíritos da Umbra não gostam que o lobisomem vá para lá, e o lobisomem ele tem que fazer esforço para entrar na Umbra, ele tem que fazer um rito para entrar lá, ele tem que ficar gastando força de vontade para se manter lá, né? Um ponto de força de vontade por cena. Então, ou seja, não é fácil, né? É um ambiente hostil, e normalmente é um lugar de mistério. Antes era um lugar convidativo, agora é um lugar assim que ele chega e está tudo destruído, lá tem um monumento, então tem algum tipo um enigma ali para ser resolvido, né? Então a Umbra na campanha do W5 tem que ser usada como um enigma, um lugar onde você vai chegar para investigar alguma coisa e entender algum dilema que está por trás, algum mistério que teve no mundo material, e o entender através da Umbra, né? É um momento que o grupo vai entrar na Umbra para poder obter informação, né? E não para socializar, entendeu? Esse é o tipo de coisa, né? E, obviamente, na W20 tinha esse enfoque genético, né? O enfoque de o lobisomem, ao nascer o lobisomem, ele ia buscar reprodução, ele ia buscar humanos ou lobos ali para ter novos lobisomenzinhos, né? E inclusive tinha a questão de lobisomem com lobisomem, gerava um ser ali impuro, né? Que não era bacana de acontecer e tal. Então você tinha inclusive a ideia de um ser humano que carregava o gene do lobisomem, né? Porque o gene do lobisomem, a essência é que ele era recessivo. Então, se um lobisomem, por exemplo, tivesse um filho com um humano, e esse humano não carregasse o gene do lobisomem, era praticamente impossível nascer um lobisomem. Você ia nascer um humano com genes de lobisomem, né? E aí, agora, se um lobisomem tivesse filhos com lobisomens que têm gene, com humanos que têm genes de lobisomem, né? A chance de nascer um lobisomem era muito maior, né? Então, esses humanos com genes de lobisomem, eles eram conhecidos como parentes, né? Exatamente por ter um DNA mais próximo do lobisomem, né? E isso permitia que nascessem lobisomens. Então, você tinha todo um enredo que se criava dos lobisomens, eles quererem ir atrás desses supostos parentes, né? Exatamente para poder garantir ali a preservação da espécie dos lobisomens, né? O que não é o caso na W5, porque não tem mais esse papo, né? O lobisomem, ele vira lobisomem porque Gaia lá deu um estralar de dedos ali e convocou ele para a batalha, né? Então, na essência, o lobisomem, basicamente, ele é um ser puramente espiritual, ele nasce do nada, né? Ele vira do nada, né? Ele era um humano, ele era um lobo, e de repente ele se transforma em um lobisomem, e você pode encarar isso como uma bênção ou como uma punição, porque você, de repente, virou um monstro, né? Então é meio que essa a ideia, tá? Os antagonistas, né? Na W20 você tinha o antagonista clássico, o Wyrm, né? O Worm, né? Dependendo de como você quer pronunciar. O inglês fica mais próximo de worm, né? Quando fala, né? Fica bem perto até daquela pronúncia de verme, worm, né? Worm, que o cara fala, né? Mas em português é Wyrm, né? Você fala, ele é uma força cósmica corrompida, né? O mal absoluto. Na W5 é a mesma coisa, tá? Só que ele está muito relacionado também ao colapso climático, aquela ideia de ele ganhou, o apocalipse acontece e a prova e evidência disso é a mudança climática e tal, né? Os Fomores, né? Os Fomores, eles eram humanos possuídos por Banes. O que são Banes? Banes são espíritos ligados, né, maldosos, ligados ao Wyrm, e ao possuir humanos, eles transformavam esses humanos em monstros, né? Seres poderosos, com vários específicos de poderes, tinha vários tipos de Fomori, e você enfrentava lá.
Aqui na W5 é um pouco diferente. Você tem sim os monstros formóreos, humanos possuídos por Banes, que também são ligados ao Wyrm, a mesma ideia, e que são monstros poderosos, mas você também tem a figura do humano que nem percebe que está possuído, né? Ele é simplesmente muitas vezes uma pessoa ruim, uma pessoa que tem traumas, uma pessoa que é maldosa, e aí o Bane aproveita para possuir essa pessoa, e quando ela faz isso, ela amplifica a maldade da pessoa. A pessoa antes era maldosa, agora ela tá psicótica, entendeu? Então assim, ela fica muito pior, muito maldosa, muito pior do que ela era antes, e cria essa ideia do terror existencial, né? Do terror psicológico. No fundo é apenas um humano sendo extremamente maldoso e tal, né? A Pentax, ela tinha aquela coisa, né, meio caricata no passado, meio Dr. Evil do Austin Powers lá, né, tipo, $1 million, né, aquela coisa, né, porque eles tinham aquela pegada era uma grande empresa global, onde você tinha um conselho de administração, onde essencialmente era feito por vampiros, seres da Wyrm e coisas do tipo, querendo realmente tornar a vida de todo mundo uma porcaria. Mas tinha uma empresa por trás, tinha um código, tinha um nome, um logo, uma marca, um headquarters, né, um local lá que se reuniam, né? Então você podia atacar aquele lugar, né? Hoje não, hoje é uma coisa totalmente descentralizada, né, com múltiplas grupos, várias empresas de fachada, vários grupos de fundos de investimento, até algumas daquelas empresas que fazem greenwashing, né, que eu digo que faço, mas não faço, né, de proteger meio ambiente, essas coisas, né, e aí tem normalmente é só essa parte da hipocrisia, né, que existe ali, mas a empresa ela é muito focada, ela é muito espalhada, elas são muito espalhadas, não existe esse negócio de você ir lá e atacar. Você pode até identificar uma célula ali, um grupo que você fala, isso aqui é Pentax, atacar, mas você vai destruir aquilo ali, você nunca vai combater de fato toda a organização da Pentax, né. Você tinha os vampiros na W20, eles eram seres de Wyrm, tá? Eles carregavam um cheiro de Wyrm dentro deles, e os lobisomens sentiam isso. Então mesmo um vampiro de humanidade alta, que tem alguns casos, obviamente, de vampiros com humanidade bem alta e que evitavam machucar pessoas, né, faziam às vezes até bem a seres humanos, se alimentavam de animais, aquela coisa toda para evitar machucar humanos. Em alguns casos acontecia, tá? Não é normal isso, mas tem vampiros de humanidade alta, né? Esses vampiros, o lobisomem não tava nem aí, cheira o Wyrm e destrói porque é inimigo, né? Agora, na W5 não, na W5 esses vampiros de alta humanidade, eles não têm o cheiro de Wyrm, então o lobisomem não fica ansioso para ir lá destruir esses vampiros, a não ser os vampiros de baixa humanidade, que aí sim a besta vai tomando conta do vampiro e aí ele cria esse cheiro de Wyrm que tinha na W20. Isso cria um certo espaço para você ter um pouco mais de gestão do lore, né, do porquê que os vampiros existem nas cidades, principalmente esses mais novos, e você não tem os lobisomens indo pra cima. E até justificando coisas como no Chicago by Night, você tem uma gangrel lá que faz uma parceria com os lupinos, né, com os lobisomens, para atacar o príncipe lá da cidade, o Lodin, né, no lore ali do Chicago by Night isso acontece, né. Então, como que ela conseguiu fazer essa parceria com o lobisomem, sendo que ela cheiraria o Wyrm, né? Então, obviamente, ela não cheira o Wyrm, então essa é a justificativa, né? Então, e obviamente você tem os Black Spiral Dancers, que são aqueles lobisomens corrompidos, né, que foram pro lado das trevas ali, aquela coisa meio Star Wars, né, que tanta luta, tanta morte, destruição, acabam indo pro lado errado da coisa, né, acabam indo pro lado de Wyrm e se transformam em vilões, né. E aqui a gente ainda tem um exemplo de uma própria tribo inteira que foi para lá, que era a cria de Fenris, que virou o culto de Fenris e tal, né? A gente vai falar disso mais pra frente aqui. O Lorde das Luas, né? Eu até mostrei na ficha lá aqueles tipos de luas que você tem que escolher uma, né? Na hora que você faz a ficha. E a essência não mudou, tá? De W20 para W5 a essência da lua é a mesma. A grande diferença de lore é que no W20
a lua era exatamente o momento do nascimento do lobisomem, porque ele nascia lobisomem, né? Agora o lobisomem não nasce lobisomem, ele é um humano, é um lobo, tal, e daqui a pouco o Gaia estrala os dedos e vira um lobisomem. Nesse momento que ele se transforma pela primeira vez, né? Porque Gaia lá estralou os dedos e ele virou, é aí que importa a lua, né? É a lua desta noite, né? Deste momento de transformação. Então antes era uma coisa meio de astrologia e agora virou uma coisa de uma escolha por Gaia, né? Gaia escolheu que você nascesse nesta lua, né? Esse momento. E agora as luas são essencialmente as mesmas, tá? Tem o Hagabashi, que é aquele de traiçoeiro, trapaceiro, rebelde, né? O Teurge, que tem a ideia que é a lua crescente, né? O Hagabashi é a lua nova, o Teurge é a lua crescente, que é o xamã, o mais espiritual, o sábio. O Philodox, que são os juízes, né? Aqui tem uma pegada mais que o juiz ele pode ser mais empático, enquanto antes ele era um juiz mais, né, objetivo ali. O Galliard, que tem essa coisa de ser um bardo, né, um contador de histórias, né, e eu fiz o meu personagem um Galliard, né, no vídeo passado, exatamente porque ele tem esse lado de ser um storyteller, até tá lá na performance dele, então foi pensando nisso. E o Auron, guerreiros, né, os lobisomens da lua cheia, os guerreiros, os que vão nascer pro combate, né. E aí, obviamente, você tem mecânicas, né, da W20 que não existem mais, né? A mecânica da Fúria é totalmente diferente da W20 e da W5. A mecânica da Gnose nem existe na W5, tá? E eram mecânicas que estavam associadas a luas e tal, e obviamente não estão mais associadas a isso na W5, tá? Aí a gente tem a lore das tribos, né? Como eu falei, né, os lobisomens antes eram descendentes, então as tribos elas eram linhagens de sangue, elas eram lugares do nosso planeta onde se inspiraram ali nas etnias e culturas para criar tribos. Então, daquela vasta pesquisa, né, e falaram, tem essa cultura nórdica aqui, então vamos fazer uma tribo inspirada na cultura nórdica, vamos fazer uma cultura inspirada na cultura celta, vamos fazer uma cultura inspirada nos Inuits lá, os indígenas do Alasca, vamos fazer uma cultura inspirada nesse povo aqui. Então, assim, você vai criando, você vai vendo os povos e vai criando a cultura em cima destes povos, tá? E eles eram unidos pela litânia, que era tipo um código realmente de regras entre todos os lobisomens, os quais eles manifestavam, né? E tinham múltiplas regras ali, inclusive aquela de não se produzir entre lobisomens e coisas do tipo, porque geravam aqueles impuros. Então tinha uma série de regras nessa litânia, né? Na W5 isso muda, né? Isso muda porque você não tem mais essa coisa da linhagem de sangue. Você estralar os dedos e você virou um lobisomem. Então ele desvincula com a cultura e as etnias, né? Você de qualquer lugar do mundo pode ir para qualquer tribo, né? É uma coisa de você ter ali na hora que você se transforma algum espírito vai falar com você, ou um lobisomem vai te levar a algum espírito, vai fazer um pacto com o espírito e você vai entrar para uma tribo, tá? É basicamente isso, tá? Então os seus primeiros dias de lobisomem vai ser um momento que você vai acabar encontrando algum espírito e vai se unir a uma tribo, tá? E aí as tribos viraram meio que cultos, os pactos desses espíritos, que você recebe ali a bênção daquele espírito e fica vendo aquilo lá. Então a litânia ainda existe, mas ela é muito mais fragmentada, tem muito menos regras do que tinha na W20, e obviamente a união entre as tribos dos lobisomens na W5 é muito menor, né? E elas inclusive têm mais conflitos entre elas do que tinha antes, tá? Principalmente pelo caso dessa que nem é mais jogável aí da cria de Fenris, tá? E aí eu fiz uma tabela aqui, não leva ao pé da letra tudo que está escrito aqui nessa tabela, porque algumas coisas eu peguei da internet aqui na parte da W20, tá? Da W5 eu li no livro e tal, mas a W20 eu fiz meio de memória com olhando, então pode ter alguma imprecisão aqui, mas a essência é aquilo que eu falei no slide anterior, né? Deixou de ter aquela questão da descendência, então não tem mais aquele lado étnico-cultural, né, por trás das tribos, e agora é meramente uma questão de tentar manter mais ou menos a essência da tribo, mas sem toda aquela parte cultural, né? Então, por exemplo, os andarilhos do asfalto, que eram aqueles glass walkers, que era o cara da cidade com tecnologia,
mantiveram a essência, né? Porque aí não tinha uma inspiração, aí era a ideia do lobisomem da ciência, né? A tribo das cidades, né? Então ele mantém essencialmente a mesma ideia. Agora ele mexe um pouco mais naquele Weaver, que é aquela rede, né? Aquela teia, né? De aranha, digamos assim, entre os mundos, né? Entre os planos, e que ele consegue manipular aquilo ali através da tecnologia. Enfim, é essencialmente a mesma coisa, tá? Essa tribo não mudou praticamente nada. Aí a gente tem os Silent Striders, que são os mensageiros, eles caminham muito, de novo, perderam aquela essência cultural étnica, mas a ideia é a mesma, eles são mensageiros e tal, investigadores de mistérios, eles ficam viajando aí pelo mundo e tal, né? Os Stargazers é a primeira grande mudança, porque os Stargazers, eles eram meio que monges, e a ideia do lore aqui é que eles viram o apocalipse, eles conseguiram antever o que ia acontecer, que era inevitável a luta, então eles retiraram da matilha dos Garous, né? Os Garous são os lobisomens, eles retiraram da matilha e não lutaram no apocalipse, né? Então fica aquela ideia de que meio que, assim, o livro não fala de forma clara, mas é meio que a ideia do Harano, né? De que eles ficaram entristecidos e pra que eu vou lutar e tal, não sei o que. Então eles simplesmente saíram da matilha e você pode usar eles como NPCs, tá, nas suas histórias, mas você não consegue mais jogar com eles. Eles não se transformaram mais em... eles não são mais jogáveis, tá, na W5. Outra que também não é jogável mais é a Cria de Fenris, né? O Cria de Fenris, ele virou culto de Fenris na W5, e eles viraram extremistas, eles se sentem mais poderosos do que os outros, mais corretos que os outros, eles foram para aquela House Glosk, né? Do mesmo jeito que o Starglazers meio que foi pro Harano, eles foram pro House Glosk e eles se transformaram em vilões, tá? Da história aí, tá bom? E eles atacam os outros lobisomens, eles são antagonistas corrompidos por Wyrm, totalmente, tá? Você tem os Fianas, né, que eles são ali protetores do campo, né, das fronteiras, áreas rurais, né, eles deixaram de ter aquela coisa da cultura celta e tal, né, os Filhos de Gaia, que são ali os curandeiros, os caras que protegem ali a questão da natureza, né, resolvem mistérios ali na Umbra, as Black Furies, né, as Black Furies, elas lá na W20, elas eram, assim, o Children of Gaia não mudou muita coisa, tá? As Black Furies mudaram bastante, elas eram o feminismo, né? Elas eram o símbolo das Amazonas, né? Da cultura grega, aquela ideia da Mulher Maravilha, né? Que só tinham as mulheres, né? E quando elas tinham, às vezes, um descendente masculino, elas davam para outra tribo cuidar, porque elas se restringiam a cuidar das mulheres, e o foco delas era proteger as mulheres, né, na sociedade, né, era aquela foco do feminismo, né. Aí hoje em dia isso é um pouco mais complexo, então o que eles fizeram foi ampliar e chamar isso de ativismo e ampliar isso para qualquer tema, e essencialmente qualquer gênero, né? Então você pode ter qualquer gênero dentro dessa tribo, desde que você seja um ativista, tá? Os Garras Vermelhas, os Red Talons, são os lobos, né? Os lobisomens que nascem, lobos que se transformam em lobisomens, né? E eles gostam de ficar longe da civilização e tudo mais. Eles também não tiveram mudança significativa aqui, apenas que eles são menos numerosos agora, né? Antes os lobos eram mais numerosos, agora são menos. O Presas de Pratas, né, os Silver Fangs, esses daí se ferraram, porque perderam toda a legitimidade, né? Na W20 tinha toda uma lógica de que eles eram a nobreza, eles eram grandes heróis, eles eram grandes lobisomens que tinham uma liderança muito importante no passado dos lobisomens, e portanto eles eram grandes líderes, né, e até usando aquela questão da litânia, né, e aí hoje não tem mais isso da descendência e não tem mais isso da litânia da mesma forma que tinha antes, então eles perdem todo o propósito de legitimação, eles passam a ser os malucos, né, que levantam a mão e acreditam que deveriam ser líderes, né, então perderam bastante a essência deles ali, né. Os Roedores de Ossos, eles mudaram um pouquinho a ideia, os Bone Gnawers, né? Eles tinham aquela coisa de... Eles eram sobreviventes às cidades, né? Aquela ideia do lobo, do alfa, beta, gama, e eles eram gama, né? Eles eram os caras mais assim distantes, mais sobrevivendo ali, né? E agora não, agora eles são meio que investigadores, né? Eles vão lá e eles vão cavar para achar segredos e coisas desse tipo nas cidades, né? Os Shadow Lords, eles são aqueles... Os fins justificam os meios, a essência é mais ou menos essa, né? Os fortes vencem, né? É meio que essa a lógica, maquiavélicos e tal, não muda muito aqui.
Os Equitena mudaram até de nome, né? Viraram Ghost Councils, que são tipo conselheiros fantasmas, tá? Eles tentam buscar ali as fraquezas dos inimigos e tal. E os Wendigo também mudaram de nome, viraram ali os Gale Stalkers, tá? E eles deixaram de ser os Inuits ali do Alasca, né? Os indígenas lá do Alasca, aquela coisa toda, e passaram a ser caçadores, durões ali, né? Incansáveis e coisas do tipo, tá? E obviamente a comunidade não gostou, tá? Eu não precisa ser muito gênio para entender que você mudou demais o lore, né? Muita gente não gostou dessa mudança. Também não gostaram porque a cria de Fenris era uma das principais tribos, né? Que o pessoal jogava mais, cultura nórdica é algo que as pessoas gostam, e de repente viram vilões, né? Também eliminaram muito dessa essência indígena das tribos, né? Então, e muita gente gosta, né, disso, então você tirou coisas que estragou um pouco a edição para muita gente, principalmente para quem era fã da W20, né? Para quem não é fã da W20, não conhecia a W20, eu, por exemplo, não achava nada demais a W20, não me impactou tanto, tá? Mas eu confesso que eu também não gostei muito da W5, tá? Eu assim, mudou, mas eu também não gostei, sabe? Tipo, não gostava muito, não gosto. Mudaram e continua ruim, assim, você vê que é a minha visão, né? Mas a essência é que o papel do storyteller, né? E aí, dane-se a minha opinião, o que importa qual que é o papel do storyteller aqui, né? O papel do storyteller é vocês filtrarem aquilo que é ruim, né? Assim, na V5, eu filtro a regra de ressonância. Eu acho que é uma tremenda porcaria aquela regra de você ficar fazendo grind na ressonância para poder upar sua disciplina, sabe? Eu acho isso ruim, né? Para um jogo de RPG de mesa, você ficar fazendo grind, né? Uma coisa é você fazer o roleplay, né? Da ressonância, beber lá o sangue lá de um cara que tá melancólico, você fica melancólico, acho isso legal, eu boto a interpretação. Mas o grind, assim, de ficar acumulando pontos ali de ressonância, poupar o XP, cara, não, né? Grind em RPG de mesa é muito chato, né? Então eu não gosto disso, né? Ainda mais quando é exaustivo, como é a ressonância lá na V5. Então, se você exclui aquilo que você não gosta, o touchstone você não quer que seja só com humanos, então muda isso. Você quer que seja de outro jeito, faz outra coisa. A questão é que algumas coisas dão muito trabalho. Então, por exemplo, quero jogar com a cria de Fenris, ou quero jogar de Sabá. Eu até fiz um vídeo explicando como jogar de Sabá, né? Eu quero jogar com a cria de Fenris. Você pega lá os gifts, cria lá uma lista de gifts para a cria de Fenris, traz eles pro jogo. Dá para fazer, né? Mas dá trabalho, e algumas coisas é um trabalho pequeno, dá para fazer, outras coisas é um trabalho muito grande, e aí quando o trabalho começa a ficar muito grande, é mais fácil não jogar o jogo, é mais fácil pegar a edição anterior e jogar a edição anterior. Então fica esse debate, né? Se você achou isso uma bela porcaria, essa W5, então joga a edição anterior, acho mais fácil, né? Se você achou ok, ou dá para consertar algum ponto só, arrumar aqui, né? Dar aquela lapidada e usar, bola para frente, faz o seu homebrew e vai, né? Não precisa usar aquilo que você não gosta, né? Por isso que a questão da regra de ouro, né? Do storyteller, isso é bastante comum. Tá certo, gente? Então aí concluo minha apresentação. Antes de concluir, existe também um livro chamado Wormtide, tá? Que eu pensei em trazer aqui para vocês. Ele é basicamente um livro que fala dos antagonistas, tá? Ele é uma mistura de livro do mestre com livro dos monstros ali do W5. Só que ele tá muito caro, tá $30. Vou gastar mais de R$150 num livro que basicamente vai dar um pouquinho mais de detalhe nesses antagonistas aqui que eu falei, tá? Não vejo sentido, tá, de fazer isso, até porque eu trouxe essencialmente o que o livro fala aqui, tá? Mas para quem quer um nível de detalhe maior, vai lá, é o Wyrm, escreve o Wyrm, e aí escreve assim, o Wyrmtide, assim, tá vendo? É assim que escreve o livro, tá? É o Wyrm com T-I-D-E aqui no final, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí, eu trouxe o lore do lobisomem, concluo aqui os meus vídeos aqui de lobisomem, que foram só apenas 2, mas 2 vídeos extensos, e agora eu volto só de falar de vampiro por um tempo aí, tá? E tudo indica que teremos uma V6, então eu provavelmente vou trazer alguns vídeos mais lights aí da V5 aí nas próximas semanas, tá? Sem grandes vídeos pesadões, mas vídeos que realmente agreguem alguma coisa, tá bom? Entendi o feedback de que vocês não querem vídeo meia boca, então eu vou trazer aí vídeos
que no mínimo sejam completos, tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreve no canal, hypem se possível. Tchau!